Neste vídeo, você vai entender como o Yin e o Yang podem potencializar a sua comunicação quando usados de maneira estratégica, permitindo que você melhore não só a sua voz, mas também a sua postura. Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Kátia Marques, eu sou fonoaudióloga e terapeuta energética. Você sabe o que é o Yin e o Yang? O Yin e o Yang são energias, polaridades, opostos complementares, assim como o Sol e a Lua, a noite e o dia. Não devemos achar que uma energia é superior à outra. Elas são opostas, mas complementares. São energias e não gêneros. A mulher possui o Yin e o Yang, assim como o homem também possui o Yin e o Yang. Isso não se trata de sexualidade, é um equilíbrio que devemos ter dentro de nós para melhor nos relacionarmos com nós mesmos e com o meio social. É uma energia cíclica que se move e gira nos nossos chakras. Essas duas polaridades juntas compõem a energia primordial. No Reiki, por exemplo, em uma sessão, a energia que nós, terapeutas, magnetizamos e transmitimos ao paciente não é Yin nem Yang, é a energia do próprio planeta em sua forma mais pura. E então, o que eu quero dizer com isso? Nós não conseguimos ser o todo. Não ficamos completos se não estivermos com essas energias harmonizadas, para que elas se tornem uma única energia, o mais próximo da energia que vem direto da fonte do universo, a energia que o Reiki canaliza. Nossas atitudes e as nossas escolhas vão moldando a nossa vibração. Esse tema é extenso, por isso vamos nos ater ao Yin e ao Yang quanto comunicação, voz e postura. O Yin na comunicação, uma voz que flui e se adapta como a água. Bom, então o que representa a energia Yin? Yin é a lua, do lado direito da esfera, na cor preta, representa escuridão, noite, água e o feminino. É a fluidez dos sentimentos, das emoções, das palavras, é o acolhimento, a afetividade e o magnetismo. A comunicação tem que ser Yin para dar frutos. Se utilizarmos a analogia puramente com o feminino, percebemos o poder de dar à luz, de gerar, de nutrir, de colocar no mundo. Como tudo na vida existe a luz e a sombra, a luz Yin é o fruto, a geração, a nutrição, o acolhimento. A sombra Yin pode ser a força destrutiva e a morte. O simbolismo da morte é muito forte porque tanto podemos usar esse poder para encerrar ciclos, deixar de repetir padrões, quanto podemos matar os nossos próprios sonhos. Podemos, no momento de fúria e impulsividade, vir como as águas de um tsunami e levarmos conosco tudo o que vemos pela frente. A energia Yin não deve ser vista como frágil, dócil e passiva. A energia Yin traz a comunicação não violenta. É o ouvir para entender e não só para responder. Quando estamos verdadeiramente abertos à troca, ao diálogo, nós nos permitimos tocar o outro e sermos tocados. Ou seja, é a comunicação que gera identificação. Pessoalidade é uma forma empática de tratar o outro, é o acolher, é a voz que convida e se adapta como a água. A água é um elemento que se adapta ao recipiente em que for colocada. Ela assume a forma que quiser e assim tem que ser a sua voz e a sua comunicação. Ela precisa ter condições de se adaptar às necessidades de cada situação. Existe um mar de possibilidades que a sua voz pode navegar e se transmutar. Você tem que conseguir fazer da sua voz água. Yang na comunicação, a postura que traz a firmeza
do leão. A energia yang é o sol. Do lado esquerdo da esfera, na cor branca, representa luz, dia, fogo e o masculino. É o poder da ação, construção, é a razão, a objetividade e o trabalho. A nossa postura durante a comunicação tem que ser yang para passar autoridade. Usando a analogia do leão, ele é majestoso, demonstra estar sempre em paz com quem é. Ele sabe quem é. Ele sabe que é o rei. Ele tem uma elegância na postura, uma altivez e uma firmeza. Pensando em luz e sombra, a luz dessa energia yang traz a força, a ação, a expansão e a autoestima. Já a sombra traz a agressividade, a violência, a imposição pela força e a força. Mas aí você me pergunta, Kátia, por que não usar a leoa como yin e o leão como yang? Porque aqui estamos falando em comunicação. E como já vimos, a comunicação não é só verbal, ela é também a postura e a imagem. Então veja bem, você sabia que quem caça, na maioria das vezes, é a leoa? Então, trazendo isso para a comunicação, usar a leoa como yin seria como usar a sombra da energia yang, a agressividade, o ataque, a violência na voz, e não é o que nós queremos. O leão vem aqui como uma analogia à postura, justamente porque ele só mostra as garras quando existe necessidade extrema. Ele segue firme, altivo, sempre atento, mas sabe que qualquer animal que avistá-lo, mesmo que outro leão, vai pensar muito antes de querer entrar no seu território. A postura do leão é aquela que deixa claro os limites seus e do outro, apenas pela postura energética, limite energético e não só o físico. O yin e o yang como estratégia de comunicação. Agora que você sabe a vibração das energias yin e yang, você pode usar esse poder como um recurso na sua comunicação. Aqui vemos essas energias quase como arquétipos, que podem ser usados com inteligência. Se todos nós temos yin e yang, quando estudamos essas energias e entendemos como elas funcionam, nós nos adaptamos como um todo, não só a nossa voz, comunicação e nossa postura. O que expressa melhor a natureza humana é o homem vibrar em sua postura, yang, leão, e a mulher em sua voz e comunicação, o yin, a água. A desarmonia que acontece, de uma forma geral, é que os homens têm mais dificuldade de demonstrar seus sentimentos do que as mulheres, pois eles têm medo de serem vistos como sensíveis, moles, já que quando demonstram suas emoções podem ser taxados de fracos. Homem, não tenha medo de mergulhar nas profundezas dos seus sentimentos. Suas palavras e a sua voz podem sim acolher. Use o yin, a água, para ter uma comunicação mais empática. Aqui é ter a inteligência de manter a postura leão e yang e adaptar a sua voz e a sua comunicação na energia yin. Já as mulheres têm mais dificuldade de se impor do que os homens, pois elas têm medo de serem vistas como grossas. Mulher, não tenha medo de rugir, solte sua voz, faça-se ouvida. Use o yang, a postura do leão, para transmitir firmeza, e aqui é ter a inteligência de manter a voz e a comunicação yin e adaptar a sua postura. Quando eu falo de rugir, não é ser agressiva, não é gritar. O que é o rugido? É uma maneira que o leão impõe o limite que lembra aos outros animais que ele é o rei. Se você é um homem e acredita que a sua postura não está yang, pegue as dicas que eu dei sobre o yang,
reflita, entenda e faça o movimento de trazer essa energia e essa firmeza para a sua postura. Se você é mulher e acredita que a sua voz e a sua comunicação não estão vibrando Yin, pegue as dicas do Yin. Medite a respeito e faça o movimento de trazer essa energia de fluidez e acolhimento para a sua voz e sua comunicação. E se você quer saber mais e entender melhor sobre os chakras, eu tenho um vídeo especial para você, é só clicar aqui e assistir. Fique por perto, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo.